Muito bem, amigos. Hoje nós vamos falar sobre tipos de navegação. Você que almeja uma vaga nos portos do Brasil, né? Nos portos e docas, como por exemplo o Porto de Santos, ou o Porto de Salvador, Bahia, Codeba, ou Rio de Janeiro, ou Espírito Santo, ou seja, qualquer outro porto do Brasil. É muito importante você aprender isso aqui, ó, tipos de navegação, que é bastante cobrado aí, ó. Se você for fazer uma pesquisa aí, as bancas que mais fazem provas relacionadas a portos, né? A FGV, por exemplo, no ano de 2023 vai fazer o concurso da Codeba na Bahia, e nos últimos dois concursos, se não me engano, foi a própria FGV que fez o concurso dos portos, né? Da Codeba, da Companhia de Docas da Bahia. Então, é um assunto que é bastante importante e cobrado, né? Você também que é da área de navegação, quiser relembrar alguns assuntos, esse assunto aqui é direcionado para quem vai prestar concurso público para a área de portos e docas, ok? Então, vamos ao que interessa. Para nós darmos início aqui ao nosso estudo, nós precisamos relembrar uns conceitos aqui que nós aprendemos no segundo grau. Acredito que você estudou, que é o conceito da milha. Nós sabemos que um quilômetro corresponde a 1.000 metros e uma milha corresponde a 1,60934. Ou seja, uma milha é igual a 1.000 metros mais o valor aqui quebrado, né, de 600 e alguma coisa. Então, o que é interessante você aprender nesse momento, ó, porque nós vamos precisar usar esse termo milha duas vezes. Eu quero que você grave bem. Uma milha é igual a 1,6 quilômetros, né, aproximado. E essa é a segunda parte aqui, ó, 3 milhas equivalem a 4,82 quilômetros e 50 milhas equivalem a 80,4 quilômetros, ok? Muito bem, balizando parte deste conhecimento, nós vamos agora seguir por nossa aula teórica, ok? Então, nos tipos de navegação, nós temos aqui a navegação oceânica. O que é a navegação oceânica? É a navegação ao longo, em alto mar, normalmente praticada a mais de 50 milhas da costa. Ou seja, é considerado a navegação oceânica aquela navegação no qual o barco ou submarino, seja lá o que for, esteja passando ao longo da costa a margem a partir de 50 milhas, ou seja, a mais ou menos 80 quilômetros, ok? Grave bem isso. Isso é cobrado nas provas de concurso da FGV. Dentro da navegação oceânica, nós temos a navegação de longo curso e a navegação marítima. A navegação de longo curso, caso caia na sua prova, é a navegação mais voltada a uma navegação comercial. É a navegação em percursos de longa distância que atravessa oceanos e mares e é utilizada para transporte internacional de cargas. Preste bem atenção, se na sua prova cair que a navegação de longo curso faz parte também do mesmo segmento faz parte do mesmo segmento de navegação oceânica, ok, está certo. Mas se na sua prova vier navegação marítima, aí é diferente, amiguinho. A navegação marítima, ela corresponde tanto quanto à navegação comercial, quanto à navegação de passeio, né? Que é realizada em oceanos e mares, é a navegação mais comum e abrange tanto as rotas de transporte comercial, quanto as atividades de lazer, como cruzeiros, ok? Então, nós vamos aqui seguindo aqui. Espero que você tenha entendido essa parte. Agora nós vamos para navegação costeira.
A navegação costeira é aquele conceito que nós aprendemos também lá do segundo grau, do primeiro grau, e que agora a gente vai relembrar porque vai cair na sua prova. Decore isso aqui. Muito bem, a navegação costeira, como o próprio nome indica, é a navegação praticada já mais próxima da costa, em distâncias que normalmente variam entre 3 e 50 milhas. Olha, lembra que eu mandei vocês decorarem aquele valor? 3 e 50 milhas. Então, a navegação que é realizada entre 3 e 50 milhas é a navegação costeira. Muito bem. Por que é costeira? Porque está mais próximo, né? Está um pouco próximo ali do continente. Pode também ser definida como uma navegação feita à vista de terra, na qual o navegante utiliza acidentes naturais ou artificiais, né? O que são esses acidentes naturais ou artificiais? São o quê? Pontas, cabos, ilhas, faróis, torres, edificações, etc., para determinar a posição do navio no mar, né? Ou seja, o navio ele vai entre 3 e 50 milhas e ele vai se baseando em sua navegação observando os pontos, né? A ponta de uma ilha, um farol, algum acidente geográfico na região, né? Essa é a navegação costeira. Muito bem. E dentro da navegação costeira, a gente vai enxergar também, ó, a navegação de cabotagem, a navegação em águas restritas e a navegação lacustre e a navegação fluvial. Então, isto aqui é uma coisa interessante. Aqui eu vou começar aqui, ó, de baixo para cima. A navegação fluvial, a navegação lacustre e a navegação em águas restritas, ela é resumida, chamada também de navegação no interior, porque ela está tendo acesso ao continente, ou seja, a navegação fluvial, a navegação nos rios, no Rio São Francisco, no Rio Amazonas, em outro rio do Brasil, é uma navegação fluvial. Já a navegação lacustre é a navegação realizada nos diques, naquelas grandes porções de água, né? Nos diques, em lagoas, Lagoa dos Patos, Lago Paranoá, navegação lacustre. Muito bem. Que na prova também pode cair como navegação interna. Se na sua prova cair a questão assim, veja bem, navegação fluvial e navegação lacustre são tipos de navegação interior, pode marcar como correta esta questão. Muito bem. Ou caso caia na sua prova assim, ó, navegações próximas do continente, bem próximas, chegando a ficar perigosa a manobra dos navios, é o que? É um tipo de navegação interior. Ok? Prestem bem atenção nisso. Outra coisa que pode cair na sua prova e vai cair, porque eu estou dizendo que vai cair, é a navegação em águas restritas. Preste bem atenção, porque são muitas vezes várias frases, né? Várias palavras querem dizer a mesma coisa. Por exemplo, navegação, se na sua prova cair, navegação em áreas restritas. Como é isso, professor? É assim, ó, é a navegação que se pratica em portos ou suas proximidades, em barras, baías, canais, rios, lagos, proximidades de perigos ou qualquer outras situações em que a manobra do navio é limitada pela estrita configuração da costa ou da topografia submarina. É este também um tipo de navegação utilizado quando se navega à distância da costa ou do perigo mais próximo, menores que 3 milhas. É o tipo de navegação que maior precisão exige. Ou seja, se você vê um navio que ele está navegando muito próximo da costa, ele está navegando em águas
restritas, em águas perigosas, porque pode acontecer algum acidente. Por isso que nos portos existe o papel daquele funcionário chamado de prático, né? Que ele vai, recebe seu dinheiro mensalmente ali, que por sinal ganha muito bem. Depois de contratado, ele sobe ao navio e ele vai orientando o comandante do navio, o piloto, o caminho que se deve fazer na baía para que o navio não se encontre um banco de areia no caminho, ok? E nós temos aqui a navegação de cabotagem. Vejam que a navegação de cabotagem está com essa cor diferente aqui, ó, está na cor amarela. Então, o que é que acontece na navegação de cabotagem? É a navegação na qual a embarcação, ela, dentro do mesmo país, ela vai de porto em porto, fazendo o seu trajeto comercial, por exemplo. Ela sai do Porto de Santos e vai para o Porto do Espírito Santo. Depois vai para a Bahia, para o Porto de Ilhéus. Depois vai para o Rio de Janeiro. E depois volta para a Bahia, para o Porto de Salvador. E depois vai seguindo. O que é isso? É uma navegação de cabotagem. Agora prestem bem atenção. Tem que constar na questão que esta navegação, esse tipo de navegação, vai em portos da mesma região geográfica do mesmo país. Ok, amigos? Então, aquele abraço, fiquem aí com Deus e um ótimo estudo.